Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É um prazer estar aqui novamente. Nós estamos aqui no Centro Cultural Brasil Moçambique e hoje é a nossa convidada de honra. E é com muito prazer que nós vamos receber a doutora Benigna Zimba. Muito obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite. A doutora Benigna Zimba é doutorada em História da África pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. É professora associada da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. E, entre os outros cargos, é parlamentar do cargo de docência e é administradora da editora Canhiça, em Maputo. Dentre outros cargos mais recentes, destaca-se como vice-reitora interina da Universidade Pan-Africana sobre a União Africana em Addis Abeba, na Etiópia. É consultora para a Comissão de Verdade e Justiça da República das Maurícias e para o Museu Intercontinental da Escravatura. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. E, por favor, gostaria que a senhora pudesse nos abrilhantar com algumas coisas que a senhora vai falar sobre nós. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo, não é? Sim. Muito obrigada ao Centro Cultural Brasil Moçambique. O meu tema hoje é sobre a mulher e a cultura intercontinental, transcontinental da Capulana, gênese e legado. Nós tentamos preparar aqui alguns elementos que podem elucidar a nossa compreensão das relações culturais entre Moçambique e o Brasil, tendo Moçambique como um centro importante da dimensão transcultural naquilo que nós chamamos de complexo do Oceano Índico. Este é um conceito, quando nós estudamos academicamente, nós consideramos o Oceano Índico, a costa ocidental do Oceano Índico, como um complexo onde Moçambique desempenha um papel fundamental. Para o nosso tema, como disse, a mulher moçambicana e a cultura transcontinental da Capulana, gênese e legado, nós gostaríamos de tentar explicar o que é isto de Capulana. O que é que significa Capulana? O que é? Para nós é simples, mas não é tão simples assim. Capulana, temos alguns exemplos. Bom, as cores que aqui estão são realmente garridas, são aquelas que apelam a mim, a muitas de nós, principalmente do norte de Moçambique, que foi o local que começou a receber em primeira mão isto que nós chamamos capulana. É, portanto, um tecido têxtil, um pedaço de têxtil, feito de algodão ou de outro material. Os materiais que nós aqui temos são realmente de algodão. Tem uma dimensão standard, aquilo que é capulana, em tanto que tal, com vários padrões, determinados padrões. Aqui nós temos padrões realmente extremamente garridos. Este padrão que tem algum significado, olhando para a maneira como eles estão, normalmente são vestidos por mulheres de chefes, normalmente servem para determinadas ocasiões. Quando a gente olha para o padrão, nós daqui de Moçambique, nós já sabemos minimamente de que tipo de traje se trata quando se faz um traje com este padrão que tem riscas, que tem quadradinhos. A capulana é também uma outra dimensão maior, comprada a metro e de tecido. Aqui colocamos duas, não é? Para fazer, por exemplo, vestuário. O que eu estou vestindo é um vestuário de capulana. Seria um vestuário completo? Um vestuário completo. Para fazer este vestuário completo, nós temos que ter várias peças, que, como se diz no Brasil, custam os olhos da cara. De fato. É extremamente caro. Olhando para a gênese,
A Gênese, ela vem de longe, vem do período da escravatura, na altura em que a mulher não tinha esta dimensão tradicional de capulana que nós temos hoje. Aqui nesta pequena brochura, onde eu também tenho uma pequena explicação, nós podemos ver muitos elementos sobre o que é a capulana. Esta brochura é publicada por uma estudiosa de capulanas e que fabrica estas bonecas, é a senhora Suzette Onwana. Eu, Benigna Zimba, participei com um pequeno artigo onde explicamos aquilo que é a gênese do tecido em tanto que tal. Voltando para o assunto que nos interessa em termos da ligação com Moçambique e Brasil. Onde é que começa a ligação Moçambique-Brasil com a capulana no centro? Ela começa no tempo da escravatura. O tempo da escravatura é o tempo em que nós tínhamos a mulher praticamente vestindo assim. Esta imagem, como se vê, é uma mulher sendo marcada, não é? Marcada como que se fosse um simples animal e sendo levada para a escravatura, e eventualmente também sendo levada para o comércio. E é através deste comércio transcontinental, da ligação entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, que nós temos a ligação entre a mulher, a capulana e o Brasil e a América do Sul e as Américas no geral. Nessa altura, a mulher não vestia esta dimensão da capulana, no geral. Nós temos aqui uma recriação teatral, esta foto é espetacular, é maravilhosa. Aqui é o Oceano Índico com toda a sua força, toda a sua beleza, potência e imponência. Isto é uma representação cultural feita em 2007, na altura em que Moçambique inaugurou o chamado Jardim da Memória, tendo como centro o assunto da escravatura, Moçambique, no Oceano Índico e a ligação para os outros continentes. Como se vê, quando nós recriamos a mulher no tempo da escravatura, nós sempre olhamos para a capulana nesta dimensão, que não era necessariamente um tecido como este têxtil. Pode-se ver que aqui não é exatamente um tecido, é algo que tem um outro nome, que não vem muito ao acaso agora, mas é daqui onde vem esta capulana. Aqui, quando nós falamos da capulana no tempo da escravatura, em Moçambique, e isto é uma recriação dos princípios do século XX, nós estamos a falar daquilo que nós chamamos de tanga. E então, tanga nós já temos também hoje. Tanga é um pedaço tão pequeno como este. Exatamente, bastante pequeno. Na altura, esta recriação teatral está muitíssimo bem feita, porque na altura, as primeiras capulanas do século 17, 18, não tinham estas cores. Eram capulanas, as chamadas tanga. Tanga é por ser somente um tecidinho pequeniníssimo. Era simplesmente um pano liso, que ficou conhecido como capulana. O nome em si não é necessariamente moçambicano, não se conhece muito sobre a origem do nome, mas tem uma ligação com os afro-swahili e com os árabes e também os brancos comerciantes portugueses. Na altura era um tecido liso ou branco. O branco preto predominava mais no norte e o azul escuro, mais ou menos deste tom assim, azul bem escuro, relativamente pesado, predominava no sul. Em termos de cultura, para a nossa ligação, a ligação entre a cultura da capulana, entre Moçambique e o Brasil, vem precisamente do comércio. Para falarmos um bocadito do comércio e entendermos, nós temos estudiosos, neste caso um brasileiro, que é Manolo Florentino,
é um dos maiores demógrafos da escravatura que nós temos em todos os continentes. Com todo o respeito, não é por estar a falar para o Brasil que estou a elevá-lo, mas não é só o Brasil, né? Exatamente, exatamente. É porque ele merece a nossa vénia. Com base em Manolo Florentino, nós temos algumas indicações concretas, que são, por exemplo, os navios e as quantidades de escravos, incluindo crianças e mulheres que iam para o Brasil. A mortalidade era grande. Manolo fala-nos de um período entre, por exemplo, 1795 a 1830, um total de 1.556 transportados. Para termos a dimensão deste número, uma aldeia em Moçambique, naquilo que é Moçambique hoje, na altura, tinha um máximo de 1.000 habitantes, uma aldeia grande, 1.000 habitantes. Então, para uma razia de 1555, quantas aldeias estamos a falar? As aldeias tinham em média 300, 400, 500 pessoas, já era muito. Aquelas que eram de 1.000 pessoas eram aglomerados populacionais extremamente elevados. A mortalidade era grande, principalmente para as mulheres. As mulheres que eram transportadas, com licença, as mulheres que eram transportadas, temos também elementos concretos. Eu tenho um estudo aqui, nesta coletânea bem grande, que são as rotas do Império. Eu tenho um estudo em que falo da ligação entre a mulher, a escravatura e o Brasil, e onde temos nomes concretos. Isto é simplesmente um corte de uma tabela de muitas escravas mulheres que foram para fora de Moçambique. Nem todas elas iam assim, com estas tangas. Algumas delas, e as tangas, desculpe só voltar um pouco, nesta imagem nós vemos de facto a tanga não só para a mulher, aqui temos algumas mulheres, muitas crianças, estes são escravos já liberados, não é em Moçambique, mas é um pouco acima de Moçambique, que inclui também escravos transportados daqui para outras regiões. Seria na região da Tanzânia? É na Tanzânia, exatamente. Isto é um estudo do grande estudioso Abdul Omar Sharif. Esta informação está contida nesta coletânea, onde nós também temos um estudo muito valioso de Manolo Florentino, já neste caso publicado por mim. Dizíamos que algumas mulheres, consoante as circunstâncias em que elas eram capturadas, elas já tinham alguns pedaços. Então, quando nós olhamos pode ver aqui que é realmente tecido liso, mas é na nossa concepção africana e capulana. Aqui já é um pouco mais colorido e tem uma dimensão, não é? Já tem um tamanho bastante grande. Então significa que nessa época essas senhoras já eram senhoras importantes na sociedade. Isso. Também eram capturadas e levadas como escravas. Exatamente, sim. E aqui vê-se estão acorrentadas. Isto é também na costa oriental, é portanto na zona de Zanzibar. Mais uma recriação sobre a nossa concepção da mulher e da tanga. Aqui temos, isto é um livro publicado por mim, só para dizer que realmente a tanga, o pedacito pequenito é o que simboliza. Aqui não são necessariamente mulheres escravas, mas são as tais mulheres como aquelas que já têm um determinado estatuto. Então, só para colocar o nome do livro é Mulheres Invisíveis, o gênero e as políticas comerciais do sul de Moçambique, de 1720 a 1830, doutora Benigna Zimba. Sim, exatamente, sim. Aqui nós temos alguns nomes concretos de mulheres e as funções, um pouco ligadas às funções que elas exerciam, que é para nós termos a noção do quão concreto isto é. Estes nomes, entre aspas, não nos dizem nada, mas nos dizem muito. E
as idades aproximadas. Nhacudiva, Vandernhuzé, Moera, Capinda, Chaco, Macasenhe, saíram e foram. Saíram como elas saíram, eventualmente com a tanga ou com aquilo, ou com uma capulana um pouco maior. Devido à mortalidade nos barcos no geral, que transportavam, portanto, os escravos. Quando falamos de barcos, estamos a falar não de algo tão sofisticado como está recriado aqui na peça teatral, mas são barcos em condições que cada um de nós pode imaginar no período do século XVII, XVIII, XIX e XX. Quando elas chegaram no Brasil, concretamente, eram poucas mulheres. A função que elas exerciam já não era como aqui, onde muitas delas estavam, de fato, a trabalhar na agricultura. No Brasil, no geral, a maior parte delas não trabalhou na agricultura devido, primeiro, à escassez e devido à fraca representatividade que a mulher representava. Elas trabalhavam, elas eram tidas ou como escravas domésticas, ou para várias funções ao nível da casa. Quando elas chegam, o primeiro elemento da sua identidade, da sua maneira, eu quando olho para si, olho e digo, oh, mas que bonito, tem aqui uma blusa, então, ela quando chega, ela está com a sua tanguinha. Às vezes está nua, não tem nada. É-lhe dado algo de vestir que ela depois adquire como cultura. E, uma vez que maioritariamente, de facto, elas vestiam a tanga, é daqui onde nós assumimos, eu defendo que é preciso ter algumas cautelas com estes assuntos de contribuição cultural. Não olhar de uma maneira maioritária, mas olhar aos pedaços, aos poucos. E como é que nós contribuímos? No Brasil ficou a tanguinha, não é? É a tanguinha da praia, algo parecido com isto. Em termos da nossa contribuição, no Brasil sabemos que se usa, muitas das vestes tradicionais são lisas, algumas. Isso é na Bahia, aqui, né? Onde a conservação da cultura afro-brasileira é muito intensa. Sim. 80% de quase tudo que se faz é afro. E aí as roupas brancas, mas está ligada também ao candomblé, à religiosidade afro-brasileira. Exatamente, sim. Então, para nós, Moçambique e América do Sul, incluindo o Brasil, o que ficou realmente é parte da cultura da tanga. Voltando de novo para o significado da capulana. Ela aqui dentro e o seu significado transcontinental. Seja qual for o seu tamanho, seja qual for o seu formato, seja qual for o seu vestido com as cores, a capulana tem um significado cultural único. Eu diria, não só na cultura moçambicana, na cultura africana. Este padrão, por exemplo, não é um padrão típico moçambicano. O padrão típico moçambicano de capulana é este, dos quadradinhos, não é? É este onde nós fazemos a tanga e já para os panos brancos, hoje, os panos lisos, eles já são mais usados para as cerimônias tradicionais. Em resumo, o que é então a capulana? É o símbolo de identidade. Você se identifica sem falar. A capulana fala sem dizer nada. Você pegou na capulana e já está a comunicar. Aqui, por exemplo, em Moçambique, é hábito em todo o país, em muitas famílias, quando são assuntos sérios, você não fala desses assuntos. Mesmo assim, como eu estou vestida, se eu quero colocar um assunto muito sério, não é? Eu tenho que usar a capulana. Não interessa a cor, interessa é como é que eu adquiri esta capulana.
Eu amarro a capulana e então aí, Márcia, vamos falar. O assunto é sério, porque eu adquiri esta capulana. Principalmente a maneira como eu obtive esta capulana. Se foi por compra, se foi por oferta de um chefe, se foi na altura, não é? Os comerciantes brasileiros, nós vimos ali, portanto, nos estudos de Manuel, temos comerciantes concretos brasileiros que cá estiveram, não é? E eles fizeram, portanto, esta cultura. Então, é a maneira como isto é adquirido normalmente, ou eu vou comprar uma capulana, não é? No norte de Moçambique veste-se várias capulanas. Então, eu tenho várias capulanas que eu quero fazer delas várias significações. Então, eu vou vesti-las, vou fazê-las, não é? Vou colocá-las de uma determinada maneira. Estou bonita, não estou? Sim. Vou colocá-las de uma determinada maneira. Eu também faço o significado cultural. E eu mostro. E eu, consciente ou inconsciente, em princípio, eu não banalizo este objeto. Se eu levo este objeto daqui para o Brasil e vou oferecer a alguém, lá no Brasil tem o seu significado. É a identidade, a identificação, é o cartão de visita, é a fotografia que fala e que não fala, é a personalidade, é dignidade no sentido de tapar o corpo. Vejamos de novo como é que nós começamos. Aqui estão-lhe a marcar, ela está a ser marcada com uma capulana. É a única que tem. Não tem mais nada. Então, isto é o que tapou a dignidade, porque lhe tapou as partes genitais. Você imagina estar em público, não é? Sem cobertas as partes genitais. É sempre, mesmo a tanguinha, ela tem significado porque ela nos cobre aquilo que é a maior dignidade do ser humano. Lembramos que, por exemplo, para aqueles que são cristãos, mesmo Jesus, quando estava na cruz, estava todo ele de corpo aberto, mas lhe deram alguma dignidade naquele momento com a sua pequenita tanguinha. É, portanto, a dignidade e é a maneira de falar, mesmo sem expressar. Você não precisa de ser acadêmico, não precisa de ser chefe, não precisa de ser... Mas quando você tem a cultura da capulana, você sabe como se identificar e você leva transcendentalmente esta cultura. Aqui em Moçambique também tem o hábito, você não vai ao cemitério sem a capulana, né? Exatamente, exatamente. A capulana serve para, digamos que é praticamente tudo. Para aqueles que podem, seja homem, seja mulher, escolhem. Eu quero ser, quando eu for enterrado, por favor, me cubra com esta capulana. Normalmente, para os funerais, entram as capulanas brancas, dependendo das religiões, sejam elas daquelas mais convencionais, entre aspas, a católica ou a islâmica, ou então das muitas outras religiões. Normalmente, o pano, que também é considerado capulana, para as curandeiras, por exemplo, já temos a cor preta e vermelha. Podemos ver aqui algumas capulanas. Aqui não são as curandeiras. Aqui são outras recriações. Veja, por exemplo, para o que serve também. Para o caso do homem, não é? Para o caso do homem. Mas queria lhe mostrar, aqui temos as cores das capulanas das curandeiras. Vermelho, preto, branco. O branco sempre, quer dizer, é a cor divina. Iria, para não me esquecer, indicar um elemento que foi com a cultura da capulana. As mulheres foram estas escravas, as poucas que sobreviveram à travessia para o Oceano Atlântico. Chegavam lá, eram utilizadas dentro da casa. Elas cozinhavam aquilo que elas sabiam, que é a comida de coco, basicamente, que tem aqui e tem lá no Brasil.
algumas comidas que também, alguns produtos alimentícios da agricultura, batata doce e cana-de-açúcar, que ficaram como grande cultura alimentar, essencialmente na região da Zambésia, onde depois a cultura brasileira se tornou muito influente, onde já na última temporada do período colonial nós tínhamos também um dos maiores carnavais, não é, do estilo brasileiro em África. Vinham brasileiros para vir assistir ao carnaval como forma de cultura. Não é tudo que é trazido com a escravatura, mas são estes os legados que nós hoje não choramos. Ninguém chora quando está a dançar o samba. Exatamente, é o alegado que vai e volta, né? Sim. Ao serem levadas como escravas domésticas, elas levaram também alguns elementos da nossa cozinha para lá, as poucas. E são séculos isto foi se transmitindo, não é? Seria, em poucas palavras, isto que eu iria dizer, que o simbolismo da capulana, nós poderíamos ficar aqui horas e horas a falar dele, mas no que diz respeito ao Brasil, nós também temos a nossa contribuição. Com muita alegria, com muito orgulho, nesta semana que é uma semana da consciência, nós gostaríamos de dizer que a nossa capulana faz parte da formação da consciência negra brasileira, indubitavelmente, independentemente dos números. Vamos sair do grande debate quantos escravos já, porque foram poucos, não é? Não é talvez isso que nos interessa. O que nos interessa é o legado cultural que fica na nossa dignidade, na nossa personalidade, na nossa beleza do ser africano e brasileiro. Então, e hoje a gente tem um legado muito grande da capulana, né? A capulana hoje em Moçambique é usada para tudo, né? Fazemos desde bolsa, colares, vestimenta, tudo que porta-retrato, cadernos encapados com capulana. Então, a capulana hoje é um símbolo muito grande. E as cores, né? Essas cores muito vivas. As cores, elas estão ligadas a regiões. Por exemplo, a região do norte são estas cores assim. Sempre entre amarelo e vermelho para o norte. Norte, Cabo Delgado, Nampula. Aqueles que são macuas típicos, aqueles que viveram também muito e tiveram muita ligação com as ligações comerciais. Depois, quando descemos para Tete, que ainda é norte, onde está o rio Zambésia, o Vale do Zambésia, onde temos muitos brasileiros neste momento, nós já encontramos a cor um pouco mais escura que esta, o azul, quase predominante. Quando descemos mais para o sul do Save, então as cores realmente são bastante densas. Não é muito hábito oferecer a uma idosa do sul uma capulana assim garrida. É preciso ela ter um tom um pouco mais escuro, que eu pessoalmente até não tenho, porque eu cresci no norte, então eu sou destes garridos assim, das cores realmente vermelhas. Então as cores também estão associadas. Para o funeral não interessa a cor, basta ser capulana. E também nas reuniões familiares. Sim, aí de facto o assunto é sério, não é? Como eu disse, você amarra a capulana, pode ter tenha o que tiver, e não está muito ligado às combinações. Uhum. É o simbolismo que tem, o respeito. Eu gostaria que a senhora colocasse um pouco também sobre no lobolo. Por que a importância da capulana no lobolo? O lobolo e a capulana. Voltamos ao ponto da dignidade. Quem é você? As rainhas, elas eram indicadas o número das capulanas e o valor, número de cabeças de gado. Normalmente, o número que você pede de capulana está ligado às posses de cada família. E depois, se há um problema no casamento, é preciso devolver tudo, incluindo as galinhas,
as cabeças de gado e tudo. Então, o número de capulanas normalmente é estipulado pela família da mulher. Como quem diz, a nossa filha vale isto. Se você não dá isto, você não está a valorizar a ela. É um bocadinho um valor comercial, mas também é um valor comercial identitário de caráter, é o dinheiro associado à maneira de como. Eu bem disse que, olha, esta capulana aqui, este valor, compra quem tem. Isto é algodão puro, não está cheio de goma nem nada, compra quem tem. Então, se fosse para me lobolar a mim, eu não ia aceitar capulana abaixo deste nível de qualidade. E ia acordar com a minha família quantas capulanas eles vão trazer. Em termos de cultura, esta capulana e o lobolo também evoluiu consoante as políticas governamentais. Procura-se manter somente o significado cultural e não endinheirar muito, não pôr muito valor monetário no lobolo. Trazer sim um significado simbólico, para que a sua mãe, o seu pai, o seu tio possam dizer, olha, esta foi a capulana que lobolou a Márcia. Então, eu não a uso de qualquer maneira para ir à cozinha. Eu vou vestir a capulana para ir à igreja. Eu vou vestir a capulana também para ir receber o lobolo na vizinha. Está a ver como vêm os significados da própria capulana? Como é que cada pessoa, consciente ou inconscientemente, vai fazendo o significado? A próxima vez que eu for ao Brasil, já vai muito tempo, eu vou encher a minha mala de capulanas, não é? Para várias pessoas, e eu sei que elas vão valorizar a capulana, porque veio de Moçambique, não é tanto a benigna, mas veio de Moçambique e está aqui um objeto. Então, o lobolo é este significado, quer dizer, em princípio é para dar valor identitário à mulher, mas sobretudo à família da mulher, ao sobrenome da família da mulher. Ok, eu acho que já podemos nos pedir, infelizmente, porque já o tempo já vai. Foi muito boa a tua aula, foi muito significativa, gostaria muito de agradecê-la e gostaria que a senhora deixasse uma palavra para nós. A minha palavra é de agradecimento muito grande. Eu me emociono muito quando eu falo destes assuntos que depois tocam a escravatura. É sempre, às vezes até é difícil evitar as lágrimas nos olhos, mas gostaria de apelar que neste momento em que o mundo vive esta pandemia, o mundo inteiro, Moçambique, Brasil, todos os países, que não deixássemos de olhar para as nossas ligações culturais, onde a capulana tem uma centralidade fundamental, não esquecêssemos este elemento. Quando nós quisermos também fazer uma oração, seja qual for a religião, quando nós quisermos ligar os nossos países, é só levar algo que lembre a capulana e nos dizer Moçambique e Brasil, aqui estamos. Muito obrigada. Muito obrigada.